Fala galera, eu sou o professor Adriano Peixoto. Neste vídeo vou resolver as questões de 6 a 10 da prova da ESA de Matemática de 2021, modelo A. Caso vocês queiram assistir a resolução das questões de 1 a 5, eu vou deixar o link da primeira parte da resolução aqui na descrição do vídeo, ok? Vamos ao enunciado da questão número 6 desta prova. A operação carro-pipa destina-se combater a seca no Nordeste. Essa logística é feita através de caminhões-tanque, admitindo que esses tanques sejam cilíndricos, raio 0,8 metros e altura 6,25 metros. Quantas viagens desses carros cheios serão necessárias para abastecer totalmente uma cisterna comunitária em forma de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 7, 6 e 2 metros. Considere π igual a 3. Então aqui nós temos a representação cilíndrica, dos caminhões-pipa e tenho aqui a representação de um paralelepípedo reto retângulo que representa aqui então a cisterna comunitária. Eu preciso saber então quantos cilindros cabem dentro deste paralelepípedo aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o volume do paralelepípedo e dividir pelo volume do cilindro. E eu vou saber então quanto do volume do cilindro vai estar dentro do volume do paralelepípedo. Então, lembrando aqui um pouquinho das relações matemáticas, para calcular o volume de um cilindro, eu preciso do seguinte, o volume do cilindro, vou chamar aqui de VC, πr ao quadrado multiplicado por h. O que é isso aqui? É o π multiplicado pelo raio da base do cilindro ao quadrado vezes a altura. Na verdade, é a área da base multiplicado pela altura. E o volume aqui do paralelepípedo é dado pelo produto das dimensões ABC, comprimento, largura e altura. Então, tudo isso foi fornecido para a gente. Nós temos o raio do nosso cilindro aqui, medindo 0,8, está tudo em metros, então não vou ficar repetindo aqui, e a altura 6,25. Escrever um pouquinho melhor aqui, 6,25 metros. E as dimensões do nosso paralelepípedo, então posso colocar aqui 7, 6 e 2. Bom, vamos para aplicar as fórmulas aqui para calcular os volumes. Então, o volume do cilindro será usar o π igual a 3, então vai ficar 3, que multiplica o raio ao quadrado, então 0,8 elevado ao quadrado, multiplicado pela altura, que é 6,25. E o volume do paralelepípedo será 7 vezes 6 vezes 2. O que eu preciso fazer aqui é uma divisão. Então, eu vou chamar de N o número de viagens que vão ser necessárias, número de carros cheios que eles chamam ali. Vai ser o volume do paralelepípedo dividido pelo volume do cilindro. Então, temos 7 que multiplica 6 que multiplica 2, dividido por 3 que multiplica 0,8 ao quadrado, que é 0,64, que multiplica 6,25. Bom, aqui nós temos 12, dividido por 3, que dá 4, então 7 vezes 4. Embaixo 0,64, que multiplica 6,25. Podemos simplificar o 4 com 0,64 e obter 7 dividido por 0,16 vezes 6,25. Bom, o que a gente conclui aqui? O seguinte, temos 7 e no denominador 0,16 vezes 6,25 é igual a 1. 7 dividido por 1, 7. E aqui nós temos a resposta
da questão número 6, letra D. São 7, então, viagens desses carros cheios aí necessários para preencher aquele paralelepípedo. Beleza? Vamos agora à nossa próxima questão. A questão número 7, uma questão de geometria espacial. E é uma questão mais teórica, então a gente tem a seguinte situação. Observe o paralelepípedo reto retângulo da figura abaixo. Então temos aqui o paralelepípedo. Sobre este sólido, assinale a única alternativa correta. Então vamos lá. Na primeira alternativa, nós temos o seguinte: as retas CD e CG são ortogonais entre si. Né? O que significam ser ortogonais? Né? Quando elas formam um ângulo de 90 graus sem se tocar, né? Estão afastadas uma da outra. As retas CD e CG são essas aqui, ó. CD, essa que está aqui, e CG, também partindo do ponto C e descendo. Essas duas retas se cruzam no ponto C. Então não tem como elas serem ortogonais. Então o primeiro item aqui é falso. Tá? A letra B diz o seguinte: a reta CF é paralela ao plano ADH. Então onde está a reta CF? C está aqui, F está aqui. Então a reta CF está passando na diagonal aqui, ó, desse lado, reta CF, paralela ao plano ADH. ADH é o plano justamente oposto ao plano onde está a reta CF. Então sim, CF é paralela ao plano ADH. Então nós temos aqui a verdadeira, tá? O item B. Se quiser analisar as outras, né, as retas AC e HF são paralelas entre si. Vamos ver, AC, essa diagonal aqui de cima, AC, e HF aqui embaixo. Essas retas, elas não são retas paralelas, né? Elas são retas reversas. E temos no item D, a reta AB é perpendicular ao plano EFG. Reta AB, o A está aqui, o B está aqui, AB. O plano EFG está aqui embaixo. Essa reta claramente não é perpendicular àquele plano lá de baixo, é paralela. Tá? E as retas BF e DH são perpendiculares entre si, não, elas são paralelas. Né? BF está aqui, e DH é essa outra aqui. Então são retas paralelas e não perpendiculares. Show? Vamos aí para a questão então número 8. Questão número 8 trata de equação do segundo grau e também de progressão aritmética. Vamos lá. Numa PA crescente, os seus dois primeiros termos são as raízes da equação x² menos 11x mais 24 igual a zero. Sabendo que o número de termos dessa PA é igual ao produto dessas raízes, então a soma dos termos dessa progressão é igual a. Então o objetivo é encontrar a soma dos termos da progressão. Então vamos obter aqui as raízes, que vão ser aqui os dois primeiros termos da nossa progressão aritmética crescente. Então, eu quero encontrar as raízes da equação x² menos 11x mais 24 igual a zero. Nós podemos encontrar aqui através de soma e produto, ou ainda através da conhecida fórmula de Bhaskara, mas a gente pode pensar aqui, vou pensar aqui por soma e produtos. As raízes x1 e x2 tem uma soma que é menos b sobre a. Menos b sobre a aqui é 11, né? Lembrando que o b é menos 11 e o a é 1. E o produto x1, x2 é c sobre a. Lembrando que o c é 24 e o a é 1, então 24. Eu quero dois números cujo produto é 24 e a soma é 11. Esses dois números vão ser
x1 igual a 3 e x2 igual a 8. 3 vezes 8 é 24, 3 mais 8 é 11. Então, essa é uma maneira de encontrar essas raízes. Tá? Então, a nossa progressão aritmética, ela começa com os termos 3 e 8. São os dois primeiros termos da progressão, como diz o enunciado. Agora, a gente precisa usar as raízes para determinar a quantidade de termos, porque diz aqui, sabendo que o número de termos dessa PA é igual ao produto dessas raízes. Então, vou chamar de N, a quantidade de termos, é o produto das raízes, que é 24. 24 é o produto das raízes. Então, tem 24 termos essa progressão. Podemos observar também que a razão dessa progressão, R, progressão aritmética, a razão é a diferença de dois termos consecutivos, do termo que é o 8, segundo termo, menos o primeiro termo, 8 menos 3, ou seja, 8 menos 3 igual a 5. Essa é a razão da nossa progressão aritmética. E o nosso primeiro termo da progressão aritmética, também que é um termo importante, é 3. Então, eu preciso encontrar a soma dos termos desta progressão aritmética. Como que eu vou fazer isso? Para obter a soma dos termos, soma dos n termos, eu preciso fazer o primeiro mais o último, multiplicar pela quantidade e, no final, dividir por 2. Ou seja, esta é a fórmula para a soma dos termos. Só que eu não tenho o último termo, que seria o 24º termo. Para encontrar o 24º termo, eu uso a expressão do termo geral, que é essa outra aqui. A1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, vamos encontrar o termo geral, ou melhor, o 24º termo, usando a fórmula do termo geral. O A24 será o A1, que é 3, mais 24 menos 1, vezes a razão, que é 5. Fazendo essa continha aqui, a gente encontra 118. Então, aqui nós temos o 24º termo. Então, agora, a soma dos 24 termos da progressão será dada pela seguinte expressão. 3 mais 118, que multiplica 24 e, no final, divide isso por 2. Certo? Então, nós vamos ter 121 multiplicado por 12, que é igual a 1452. 1452, letra C. Certo? Foi tranquilo essa daqui, né? Equação do segundo grau, progressão aritmética. Vamos agora à questão de número 9. Questão de número 9 trata de determinante de matriz, né? E aqui com aplicação de propriedades. O que a gente tem? Sejam A e B matrizes de ordem 2, tais que o determinante da matriz A vale 2 e o determinante da matriz B vale 5. Marque a alternativa que expressa o valor do determinante de 2 vezes AB. Então, como que a gente calcula isso? A gente faz o seguinte, determinante de 2 vezes AB. Tem uma propriedade de determinante que diz o seguinte, né? Quando você tem um número multiplicando aqui o determinante, esse número pode sair do determinante elevado à ordem da matriz, né? Então, a matriz aqui é uma matriz de ordem 2. Então, isso significa que isso é a mesma coisa que 2 ao quadrado, determinante de A vezes B. Tá? Então, é uma propriedade muito importante. Se você tem uma matriz multiplicada por um número, então você pode tirar esse número de dentro do determinante, né? Só que tem que estar elevado à ordem da matriz. E agora aqui a gente usa o chamado teorema de Binet, que diz o seguinte, né? Então vai ficar 4 vezes... O teorema de Binet diz que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então vai ficar determinante de A vezes determinante de B. Muito cuidado que isso não vale quando eu tenho uma soma de matrizes, tá? Só vale para o produto.
Então, nós vamos encontrar 4 que multiplica 2, que multiplica 5. Né? E isso é igual a 40. E aí, letra C. Então, vamos para a questão de número 10, que trata de análise combinatória e probabilidade. Em uma urna existem 5 bolinhas numeradas de 1 a 5. 4 dessas bolinhas são retiradas, uma a uma, sem reposição. Qual a probabilidade de que a sequência de números observados nessas retiradas seja crescente? Então, toda vez que trata de probabilidade, a gente tem que lembrar que você vai dividir o número de casos favoráveis pelo total de casos possíveis, tá certo? Os casos favoráveis aqui nesse problema são as sequências de 4 bolinhas que são crescentes. Então, quais são as sequências crescentes que eu consigo com 4 bolinhas, né, tendo as bolinhas numeradas de 1 a 5? Então, as possibilidades são eu ter a sequência, por exemplo, 1, 2, 3 e 4. Né? 1, 2, 3 e 4, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é 1, 2, 3 e 5. Temos também a possibilidade 1, 2, 4 e 5. Essas são as possibilidades começando com o número 1. Com o número... bom, na verdade tem mais uma com o número 1, né? Que poderia acontecer aqui 1, 3, 4 e 5. Né? 1, 3, 4 e 5. Agora não tem mais, agora tem que ser com o número 2. Só que o número 2 eu só tenho uma, 2, 3, 4 e 5. É a única sequência crescente com 4 números aqui, neste caso, começando com 2. E começando com 3 não tem como, porque depois do 3 eu só tenho 2 números. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casos. Certo? 5 casos possíveis. Esses são os casos favoráveis, tá certo? Que seria como a gente trata número de elementos do nosso evento. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o número de elementos do evento. Agora eu preciso do número de elementos do meu espaço amostral, do meu universo. Né? Para poder aplicar a seguinte fórmula. A probabilidade do evento é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Que é o que eu falei no início. Em cima, casos favoráveis. Embaixo, total de casos possíveis. Agora, qual o total de casos possíveis? Bom, o total de casos possíveis você pode usar o princípio multiplicativo. Você tem uma sequência com 1, 2, 3, 4. Né? Você tem os números de 1 a 5, pode sair aqui. Então você tem 5 opções para o primeiro. Depois você tem apenas 4 opções, porque você já saiu 1. Depois você tem 3 opções e depois você tem 2 opções. Né? Porque cada vez que você usa, você não vai retirar a mesma bolinha novamente. Multiplica, isso é o princípio multiplicativo, então 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Tá certo? Isso aqui vai dar 120. 120. Bom, então agora, aplicando essa formulazinha aqui, probabilidade do nosso evento vai ser 5, né, dividido por o número de elementos do espaço amostral está aqui, se eu escrever aqui, ó, 120. Então 5 dividido por 120. E isso é a mesma coisa que simplifica por 5, vai dar 1 por 24. Então deu a letra D, 1 sobre 24. Beleza? Vamos terminar aqui esse vídeo. Em breve eu termino essa prova fazendo as questões de 11 a 14, tá certo? Então deixa o seu like, compartilha para o trabalho continuar aí e também coloque os comentários, qualquer dúvida sobre as questões aí que a gente vai conversando, beleza? Um abraço, até a próxima.